Que aquele que é o Alfa e o Ômega, o começo, o meio e o fim, esteja conosco neste momento. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos razões para crer na existência de Deus. Romanos capítulo 1 e 2 mostra que quando você olha a natureza, você naturalmente conclui que Deus existe. Um Deus existe, alguém criou o universo. Assim como você olha para essa vela e para o violão e conclui que existe alguém que fabrica violão ou alguém que fabrica vela. Então, descrer em Deus, na verdade, é algo que você aprende. Você não nasce descrente. Na verdade, você nasce percebendo que existe algo muito além da vida. A criança percebe isso. Você aprende, então, a descrer em Deus. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Sobre a descrença em Deus. E nós podemos, às vezes, ser cristãos, sinceros e consagrados, e mesmo assim ter algumas dúvidas sobre Deus ou sobre a sua existência. Na verdade, se a gente analisar a nossa vida a fundo, nossas razões, nossos sentimentos, nós temos muito mais motivos para crer que Deus não existe do que para crer o contrário. Você olha para a natureza, tá, Deus existe, mas você olha para a sua vida, você olha para o mundo, você olha para a história da humanidade, de repente você olha para a própria igreja, olha para a sua família, para você mesmo, se olha no espelho, e a gente, sendo sincero, nós temos muito mais motivos para crer que Deus não existe. Um adulto tem mais motivos, então, para negar a Deus. Por que isso? Por que nós temos mais razão para não crer em Deus? No Fantástico do domingo passado, por exemplo, olha que engraçado. Tadeu Schmidt apresentou uma reportagem sobre a Terra Santa, sobre Jesus. Quem assistiu o Fantástico e assistiu essa reportagem, ela vai ver que ela não tem nada demais assim. Ela não nega em nada o que a Bíblia afirma. Ao contrário, ela até afirma onde Jesus passou, mostra o Getsêmani, mostra o Calvário. Mas o que me chama a atenção foi a forma como Tadeu Schmidt apresentou a reportagem. Ele disse assim: o que a Bíblia ensina sobre a vida de Jesus pode não ser bem assim. Não tinha nada a ver a reportagem com o que ele tinha falado ali. Ou seja, parece indicar que hoje no mundo, mesmo sem ter motivos, nós somos muito mais levados a crer automaticamente que Jesus, se existiu, não é como está na Bíblia. Que se existe um Deus, não é o Deus da Bíblia. Por que nós somos assim? Por que é tão difícil crer na ressurreição e na cruz do Calvário? Isso não deve ser surpresa para ninguém, essa dúvida, esse ceticismo. Sempre foi assim. Os discípulos tinham razões para crer que Jesus morreria por eles e ressuscitaria. Jesus falou no mínimo 3 vezes. Mas mesmo assim, no domingo bem cedo, ninguém estava no túmulo de Jesus aguardando o Senhor ressurreto. E as mulheres que foram até o túmulo não foram para ver, será que é verdade? Ele disse que ia ressuscitar? Não, elas foram para embalsamar um cadáver. O que a leitura bíblica indica para nós é que, assim como ontem, hoje, a fé é impossível. O pastor nova-iorquino Timothy Keller, ele fala isso. A fé é impossível e a fé é cheia de graça. Por que a fé é impossível? Porque humanamente falando, você tem motivos para crer que Deus não existe. Racionalmente falando, se você analisar friamente, você tem motivos para ser como discípulo. Ele não vai levantar no 3º dia. Ou ser igual Tomé, não. Vocês estão tendo as alucinações que eu tenho que encostar nas marcas dele. Ou ser como Maria Madalena, que foi ao túmulo embalsamar o cadáver. Isso é o natural do ser humano. Vejam que os discípulos e as mulheres não fizeram nada além do que nós faríamos. Eles seguiram a razão. Naquela cultura antiga, ninguém aguardava pela ressurreição.
Os gregos, por exemplo, consideravam a ressurreição um retorno, ir para trás. Por quê? Para a mentalidade grega, o corpo é a prisão da alma. O corpo é a fonte do pecado. Então, muito melhor você morrer e se libertar do seu corpo, para que seu espírito vá para um nível superior. Então, um grego jamais ia esperar um grande herói, ou um Messias Salvador, ressurgir dos mortos. Tipo, ele estava lá na glória, voltou de novo em carne e osso, se aprisionou de novo. Né? Então, a mentalidade grega não aguardava a ressurreição. Mas e os judeus? Os discípulos eram judeus. Os judeus aguardavam a ressurreição. Os judeus, e o Antigo Testamento é assim, não consideram o corpo como prisão da alma. Né? Para o judeu, o corpo e a alma é uma coisa só. Entende? E eles estão certos. Essa nossa ideia moderna de que o corpo é prisão da alma, de que o corpo não importa, o que importa é o espírito, é uma visão antibíblica. A visão bíblica é: o seu corpo é tão importante quanto a sua alma. Ou seja, um carinho que você recebe de um filho, de um pai, é tão importante quanto um carinho espiritual que você recebe de Deus. O carinho feito no corpo é importante. O afago, o afeto. Os judeus consideravam tudo isso muito importante, mas eles não esperavam o Messias ressuscitar. Por quê? Porque na mentalidade judaica da época de Jesus, a ressurreição só deveria acontecer no juízo final. Então, quando os discípulos ouviram Jesus falar: olha, eu vou retornar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, talvez eles pensaram assim: isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais. Não. Se ele ressuscitar, é sinal de que acabou tudo. Veio o juízo final. Então os discípulos não esperavam pela ressurreição. E hoje é exatamente a mesma coisa. Hoje ninguém considera a ressurreição de Jesus. Todos vivem como se Jesus ou nunca existiu ou continuasse morto. A fé é algo impossível a nós. Por isso, meus irmãos, a fé só pode vir fora da gente. Vou dar um exemplo assim. Você não é engenheiro nem arquiteto. Então, não está na sua capacidade projetar e construir uma casa. Certo? Então, se não está dentro de você a aptidão para fazer uma casa, o que você faz para ter uma casa? Você vai tentar construir? O que acontece quem constrói uma casa sem saber fazer? Vai cair a casa. Né? Então, você chama alguém de fora de você. Você chama alguém para te ajudar. Eu não sei construir, eu não tenho essa habilidade. Você pode fazer para mim a casa? Você não é médico, tem que tomar um antibiótico. O que você faz? Você se automedica? Você vai no médico, você vai por uma habilidade fora de você. E aí a Bíblia ensina que a fé não é sua habilidade. Você não consegue produzir fé. O que você produz é descrença, só. Se você não consegue produzir fé, o que tem que acontecer para você ter fé? Alguém de fora tem que te ajudar. Mas quem de fora? O pai e a mãe? O pastor? Um amigo? Ele também não consegue produzir fé. Ele não vai poder produzir fé em mim. Nenhum ser humano vai conseguir produzir fé no meu coração. Fé verdadeira. Fé que salva. Ou seja, o único que pode produzir fé é aquele para quem não há impossível. É aquele para quem a fé não é impossível. A fé é impossível para nós, seres humanos. Mas o que Jesus fala? Para Deus tudo é possível. Então, se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, é porque Deus produziu essa fé no nosso coração. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Diz Jesus: foi eu que vos escolhi. Antes da fundação do mundo, diz o profeta Jeremias. No ventre da sua mãe, diz Deus a Jeremias: eu te escolhi. Ou seja, eu produzi fé no seu coração. Né? Aí nesse ponto, meus irmãos, a fé como uma dádiva. Deus produziu fé no meu coração. Por que mesmo assim,
com 85% dos brasileiros batizados, por que há tanta falta de fé? 85% dos brasileiros tiveram a produção de fé externa, por isso o batismo, né? Por que você batiza a criança? Porque ela não pode crer por ela mesma. Você batiza para que o Espírito Santo produza fé no coração dela. Então, a fé foi produzida em 85% dos brasileiros que foram batizados quando crianças. Fora aqueles que são batizados adultos, que se convertem mais tarde, né? Por que tanta falta de fé? Por que o Tadeu Schmidt, um católico batizado, quando vai apresentar uma reportagem totalmente inofensiva à Bíblia, apresenta a reportagem como se ela negasse que Jesus de fato é o Filho de Deus, que a Bíblia está errada? Por que o mundo continua negando a ressurreição e a divindade de Jesus? Por que, meus irmãos, mesmo você tendo fé no seu coração, que é algo que Deus te deu, se você analisar as suas razões para crer, você tem muito mais razões para não crer em Deus, para não estar aqui domingo, do que para estar aqui e crer em Deus. Você só está aqui porque Deus colocou a fé no seu coração. Porque se tirar Deus da jogada e você analisar, continuo crendo ou não crendo? Se a gente for bem sincero, e eu sendo sincero comigo mesmo, se eu analisar Deus com a minha ótica, mesmo a minha ótica de pastor, eu tenho muito mais razão para negar a Deus. Tem muito mais coisas na Bíblia que eu tenho dificuldade em aceitar do que eu aceito pela fé, mas não pela minha razão. Eu vou dar um exemplo meu que eu tenho, de repente, para crer que Deus não existe. Deus mandou a gente pregar o Evangelho, né? Sua igreja. Na minha visão humana, foi uma grande burrice de Deus. Porque ele dá uma missão importante para seres humanos incompetentes. Essa é a minha visão humana. Como que Deus entrega o Evangelho para uma igreja tão falha? Para uma igreja que insiste em brigar por motivos torpes e pequenos? Eu não entendo. Por que Jesus, quando subiu aos céus, disse: vocês têm o monopólio do Evangelho. Não virá anjos dos céus. Não virá espíritos do além. Vocês têm Moisés e os profetas. Vocês vão pregar para aqueles que não creem. E aí eu penso no meu tataravô e acho Deus entregar o Evangelho para a igreja foi um grande erro do Senhor. Porque você entregou o Evangelho para pessoas totalmente incompetentes como eu sou incompetente. Deu uma responsabilidade muito grande para pessoas tão pequenas como nós. Essa é uma razão fria que eu coloco debaixo do papel. E tenho razão para dizer: Deus não existe. É incongruente. Isso não desce pela minha goela. Isso de Deus não desce. Então, friamente, eu coloquei aqui uma das coisas que me incomodam. E eu sei que cada um de vocês tem outras coisas. Eu sei que cada um de vocês tem algo como: o meu filho morreu, por exemplo. Eu não entendo por que Deus permitiu que o meu filho morresse. Outros têm: o meu casamento está uma desgraça. Cadê Deus no meu casamento? Outros: meu marido bebe. Meu marido torrou as nossas economias. Minha esposa me traiu. Se a gente colocar todos os motivos da vida, todos os sofrimentos, todas as dúvidas que nós temos sobre Deus, os motivos para não crer em Deus são muito maiores do que os motivos humanos para dizer: puxa vida, Deus existe porque a natureza está aí. Não é verdade? Que bom que é assim. Que bom que, se de repente tudo isso que eu falei fez sentido para você. De verdade. Porque eu falando do meu lado, quando eu vejo que as minhas razões humanas para não crer em Deus são maiores do que para crer, e eu penso assim: puxa, mas eu continuo tendo fé. Eu continuo tendo fé de que a Bíblia é a verdade revelada. Se eu tenho essa fé, eu, pastor Mário, que confesso diante de Deus que as minhas razões para estar aqui, humanas, são muito maiores para não estar do que para estar aqui. E se eu continuo tendo fé, se eu continuo lendo a Bíblia como palavra de Deus, é porque não é uma decisão minha, entende? Não é eu que quero estar aqui.
Não é eu que quero desejar. Não é eu que quero que seja verdade, Jesus de Nazaré. É porque Deus me deu essa fé. É porque Deus mantém essa fé em mim. Porque se dependesse de mim, eu já tinha largado a minha fé desde que meus avós morreram. Ali eu já tinha dito, ó Deus, o Senhor relegou toda aquela Ásia ali para que tipo de missionário? Para ninguém, esqueceu da gente. E não só ali, mas em todos os outros motivos também para crer que Deus não só esse, mas outros vários, para crer que Deus não existe. Enfim, se você tem razão para não crer em Deus, para duvidar dele, para não estar aqui, se você tem muitas razões para não crer e está aqui e tem fé e luta consigo mesmo e diz que Deus está comigo, é porque Deus fez o milagre da fé no seu coração. E não depende da sua decisão isso. É Deus que está te encaminhando. A fé é impossível, a gente não consegue manter. E é bom que a gente seja sincero e diga a Deus, eu não tenho razão para crer no Senhor. Me ajuda, me mantenha na fé. Porque só você, eu ter fé e eu me manter na fé, é só pelo Senhor. É só pela graça de Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente fala em ter fé e não ter fé, nós temos que lembrar uma outra coisa. Se a fé é um milagre de Deus, e nós temos razões para não crer, vamos agora entender a mente de quem é ateu. Vamos entender quem é cético, quem não crê em Deus. É tão implausível assim não crer em Deus na nossa sociedade? É uma pessoa tão fora do mundo, o ateu que diz Deus não existe? É uma coisa tão sem sentido, um ateu que diz, olha, não creio em Deus, porque a igreja foi culpada por inúmeras atrocidades, mesmo que a igreja terceirize as atrocidades, dizendo que foi os governos da Europa que mataram e executaram. Não interessa quem foi, interessa quem mandou fazer. E aí foi a igreja. É tão implausível assim? Não crer em nenhum Deus, porque as religiões se matam. Porque o bandista taca pedra na igreja e o cara da igreja taca pedra no centro de Umbanda. É tão implausível. Em Minas Gerais, uma igreja, olha que engraçado, e aí os ateus riem da gente. Uma igreja, um bordel, o bordel ia aumentar. Era vizinho da igreja. A igreja fez oração para descer fogo do céu. Era essa oração mesmo. Deus, destrua o bordel. E aí, por incrível que pareça, o bordel pega fogo. A dona do bordel entra na justiça contra o pastor e a igreja dizendo, ó, eles que queimaram o bordel. Qual foi a defesa da igreja diante do juiz? Não, é impossível isso, a gente só orou. E aí, qual foi a sentença que o juiz disse? É engraçado esse meu caso, porque a dona do bordel crê no poder da oração e no poder de Deus, e o pastor da igreja, os irmãos, não creem no poder da oração. Eu não estou entendendo o que eu estou julgando aqui. Afinal, foi Deus ou não que respondeu alguma oração? Aí o ateu lê essas histórias verídicas, tem razão para rir desse tipo de coisa. Então o mundo, de fato, tem muito mais razão para não crer em Deus. Só que nós podemos perceber uma outra coisa. Se você está aqui, talvez alguém esteja aqui e não tenha uma fé de verdade em Deus. Está aqui por causa da tradição, porque nasceu na igreja, porque casou com um luterano, está aqui. Porque veio, gostou, porque tem amigos na igreja, né? Se você está aqui porque você não tem uma fé, você está aqui porque é legal, porque meus amigos vêm, minha família vem, eu sempre vim, é o lugar onde eu gosto de estar. Se a sua fé é baseada nisso, ou se você é ateu, não crê em Deus, quando você escuta uma música bonita, quando você vê uma flor, quando você vê o amor da sua mãe, do seu pai, você não fica com a pulga atrás da orelha? Sim. É impossível Deus não existir. Você não fica assim, eu tenho muita razão para não crer em Deus, eu tenho todas as razões do mundo para concluir que Deus não existe, mas tem algumas coisas que me enviam a mim uma mensagem para minha alma, não é nem para minha razão, um sentimento de que há algo muito além do que os meus olhos veem e do que a minha razão mede. Não é? Pensem no universo sem Deus. Qual o sentido do amor da mãe?
Qual é o sentido do amor da mãe para um biólogo ateu? Como ele traduz isso? Preservação da espécie. Só isso, não é amor. A mãe está programada geneticamente a defender sua cria. E ela vai preservar a sua cria. Isso seria o amor. Como que é a paixão para um mundo sem Deus? A paixão é, o seu cérebro produz serotonina e dopamina quando você vê certas imagens que estão relacionadas ao seu passado infantil. Então você vê uma mulher, alguma coisa produz no seu cérebro substâncias que você se apaixona. Então você só está apaixonado por efeitos químicos. Aí você tem depressão, tem alguma coisa que você toma remédio, como se a dor da alma fosse só aqui, quimicamente produzidas. Não. Quando você vê uma flor, quando você vê o amor da sua mãe, o amor do seu marido, quando você vê coisas bonitas, a sua alma vibra e diz: há algo muito além da serotonina, da dopamina, da fisiologia, dos traumas infantis. Há algo muito maior que isso. E aí, o filósofo cético Thomas Nagel, ele fala algo muito importante. Ele estudou música, né? Desculpa, foi o Leonard Bernstein. Ele diz assim, ele é cético, ele diz assim, olha, quando eu ouço Beethoven, eu tenho quase certeza de que um Deus existe. Porque a música é tão perfeita, uma nota que vem após a outra em sua melodia é tão certa, é tão aquela nota que tinha que vir, que as peças de Beethoven só poderiam ter sido concluídas por alguém conectado com uma força superior muito além da capacidade humana. As peças de Beethoven são uma dádiva dos céus. E aí, quando eu ouço a música dele, eu quase sinto a presença de um Deus. E quase consigo confessar a fé em algo muito maior do que a nossa razão humana. Isso se chama o quê? Maravilhamento, encantamento, sublime. Quando você lê uma poesia bonita, quando você vai a primeira vez para o mar, você experimenta o sublime. Você sente, você não sabe, mas você sente que existe algo muito maior que este mundo. Algo muito maior que o universo. E aí, nesse momento, meus irmãos, Deus está mostrando para vocês que por mais que você tenha razão mental, racional, para não crer nele, ele está do seu lado. Ele envia mensagens a você, pela natureza, pela música, pela beleza. Né? Eu até brinco, né? Quando eu compartilhei esse sermão em casa. Eu li isso daí da música, ele fala não só da música, ele fala de uma obra de arte, ele fala da flor, esse artista aqui, né? E aí a gente estava assistindo um programa de televisão e eu brinquei com a Camila, quando a gente vê a Fernanda Lima na televisão, a gente conclui que Deus existe, né? A obra de Deus. Mas brincadeiras à parte, é mais ou menos isso mesmo. Quando você vê a beleza de Deus na sua criação, Deus está dizendo, eu estou aqui, eu criei isso. A ciência não consegue provar por que uma flor tem que ser tão bonita. Não há razão para a flor ser tão bonita. A abelha viria nela polinizar, mesmo que ela não fosse tão bela. Podia ser só uma roda amarela, assim, piscando, chamando a atenção do inseto. Não, mas a flor é linda, maravilhosa, ela é geometricamente perfeita. A natureza envia sinais a gente de que Deus existe. E mais do que a natureza hoje, a palavra de Deus confirma o que a natureza diz a nós. O que a palavra de Deus diz? Vamos analisar o que Jesus fez com Maria. Maria era cética. Ela estava diante do túmulo chorando. Ela era como a gente. Ela tinha muito mais razão para não crer em Jesus do que para crer. Então ela viu o túmulo vazio. Talvez você pense assim, puxa vida, o túmulo vazio, e ela mesmo assim não lembrou que Jesus falou que ia ressuscitar? A gente condena Maria Madalena e os discípulos, mas nós iríamos agir igual. Ela tinha muito mais razões para não crer na ressurreição do que para crer. Por isso ela estava lá, chorando, ajoelhada, cheia de terra, cheia de lágrimas, descabelada. E mesmo vendo Jesus diante dela, ela conclui que era o jardineiro. Ela só reconhece Jesus quando? Como Jesus convenceu, como Jesus produziu o milagre da fé em Maria Madalena. Aí está uma dica evangelística.
que Jesus nos deixa. Jesus argumentou, olha, lembra que está escrito nas Escrituras que o Filho do Homem haveria de morrer e então no terceiro dia ressuscitar. Ele citou a Bíblia, ele tentou persuadir, ele tentou mostrar a Maria, acorda. O que Jesus fez para Maria Madalena crer que ele era o Filho de Deus, que ele havia ressuscitado e que a morte dele havia pagado pelos pecados dela? A Bíblia mostra, no versículo 16, Jesus falou uma palavra, Maria. Jesus falou Maria. E ela se vira para Jesus e responde em hebraico, Mestre. Importante aqui, está registrado isso, né? Em hebraico ela falou. Ela não falou em aramaico, que era a língua geral da Palestina, nem em grego, que era a língua geral daquela parte do império. Ela falou na língua de casa. Né? O Roberto lá provavelmente fala Hunsrück, em Erechim. Então, o Roberto Brandler, ele não falou em português para a mãe dele. Né? Mãe, eu te amo. Ele falou em pomerano, a língua de casa. Não é nem o alemão alto, não é nem o Hochdeutsch, que é o alemão gramatical. Não. Falou aquela língua de casa. É assim que ela falou. Ela falou aquele hebraico quebrado, Rabone, mestre, né? Querido. Porque quando Jesus a chama pelo nome, ele está produzindo fé no coração de Maria. Sem argumentação filosófica, sem convencimento de persuasão, sem mostrar provas, na intimidade. Quando Jesus mostra a intimidade, estou aqui do seu lado, minha filha, eu ressuscitei. Ele converte o coração impossível de Maria numa fé verdadeira e possível para Deus. Foi assim que Deus agiu na sua vida. Olha para a sua fé hoje. Foi você que escolheu mesmo? Por que você está aqui hoje? Você que quis vir? Ou Deus produziu essa fé? Para alguns, Deus levou 10 anos. Deus enviou amigos, Deus enviou pastores, Deus enviou livretos, Deus enviou programa de televisão, mas estava lá Deus falando com você. E você hoje está aqui porque Deus te trouxe. Ou você está aqui porque seu pai e a sua mãe se preocuparam com você na infância, te batizaram e te trouxeram à igreja sempre. E você deve agradecer com a sua vida um pai e uma mãe assim. Que mais do que dar um PlayStation, você deu o santo batismo quando você recém-nasceu. Então, se você está aqui, se eu estou aqui pregando e crendo em Jesus, não é porque eu quero e nem porque eu decidi. É porque Deus produziu esse presente no meu coração, no seu coração. É porque Deus me chamou pelo nome. Deus te chamou pelo seu nome. Ele mostrou intimidade com você. Ele mostrou amor com você. E mais do que mostrar essa intimidade, Ele mostrou que morreu por você na cruz. Quem morre por nós na cruz é o nosso amigo íntimo Jesus. Mas esse amigo íntimo não é só um amiguinho de colegial. É um amigo que é o filho do dono do universo. É o próprio Deus morrendo na cruz em nosso lugar. Esse é o poderoso Deus íntimo de nós, que ao nos chamar pelo nome, nos coloca a fé em nosso coração. Nesse sentido, Deus mostra a nós que o caminho da fé, meus irmãos, passa pelo caminho da intimidade. Deus ama vocês. Nesse sentido, a cruz de Jesus não é uma cruz coletiva. Quando você olha para a cruz, você não deve ver a cruz que Jesus carregou pelo mundo. Você deve ver a cruz que Jesus carregou por você. É a sua cruz. Não é de mais ninguém. Jesus morre por você. Né? Jesus nunca fala assim, olha, eu vim aqui, o mundo... Não, Jesus vem resgatar e salvar o perdido. Ele fala, não os perdidos. Né? Não a coletividade dos perdidos. Jesus vem salvar a ovelha perdida. Não a coletividade do mundo das ovelhas perdidas. É a moeda perdida. É o filho perdido. Jesus vem salvar você. O resto não interessa. Não acha assim, não, vamos dividir a responsabilidade da cruz em 6 bilhões. Então a minha responsabilidade na cruz é 0,00006%. Não, a cruz é 100% sua.
Não 0,00006%. Não, a cruz é sua, total. A cruz é minha, total. Quando eu olho para a cruz de Jesus, eu não me importo se foi pelos outros, no sentido assim, nossa, Jesus não morreu só por mim, eu não sou tão ruim assim. Não, eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim. Jesus morreu por mim. A cruz é só minha. Era eu que devia morrer lá. Era eu que devia estar pregado lá. Sou eu que nego Jesus com as minhas atitudes e com as minhas ações. Sou eu que deixo de amar meu próximo. Sou eu que azucrino meu vizinho. Sou eu que desejo a mulher do próximo. Tudo isso sou eu. Então a cruz é toda minha. Eu não estou dizendo de dizer que a cruz é minha num sentido egoísta. Jesus é só meu. Não estou dizendo assim. A cruz é sua responsabilidade. Aquela cruz era para você morrer ali, era para eu morrer ali. Quando eu consigo absorver essa realidade de que a cruz é minha, Jesus carregou ela por mim somente, aí eu consigo ter a dimensão do milagre da fé. Para você crer em Deus, Ele teve que enviar o Filho dele para morrer por você. Para eu crer em Deus, Deus teve que enviar o Filho dele para eu crer nele. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa cruz é sua, mas você não precisa mais ser pregado nela, porque alguém assumiu o seu lugar. Mais do que ficar maravilhado diante da música de Beethoven, ou diante do mar e do céu estrelado, nós devemos ficar maravilhados diante da cruz vazia, de saber que ali Jesus morreu por mim, por nós. Por isso no credo apostólico nós dizemos o quê? Eu creio, não cremos. Eu creio. Jesus morreu por mim na cruz. Jesus veio buscar a ovelha perdida. Quando a gente se preocupa com a gente mesmo, a gente não precisa preocupar pelo próximo. Por quê? Porque o próximo é a preocupação de Deus. Ele vai pensar no próximo. Cuida da sua vida nesse sentido. Não cuida do pecado do outro. Não olha para o outro dizendo, nossa, o cara atrai a mulher, é muito pior que eu. A cruz dele foi muito maior. Não. Olha para os seus pecados. Olha para a sua cruz. Os pecados do seu próximo, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, são os pecados dele. É a cruz dele. Ele tem que olhar os pecados dele na cruz, não você ficar jogando na cara dele. A cruz é nossa. E a boa notícia é que Deus morreu em nosso lugar. É lá na cruz, no alto da cruz, que Jesus fala seus nomes. Que Jesus chama você pelo nome. Tem um hino tão bonito que fala, Ele me chama pelo nome. É tão gostoso ser chamado pelo nome, né? É tão gostoso você ir num lugar que você não tem que atender uma senha, né? Você vai no hospital, é a senha, você é um número. Você vai na casa do seu pai, você tem a senha para se servir lá, uma macarronada hoje? Você fica aguardando a senha vibrar para você buscar seu prato? Igual no Habib's? Não. Sua mãe entrega o prato de macarrão te chamando pelo nome. Seu pai te entrega a latinha de cerveja. Filho, está aqui. Assim é Deus com a gente. Ele não é funcionário público que te dá senha para daí você, quando Deus tiver um tempo vai ver. Não, Jesus chama pelo nome, Ele ama você individualmente. Se existisse só você nesse mundo, ainda assim Jesus teria feito tudo aquilo, só por você. Porque Ele te ama. Porque Ele está do seu lado agora, mesmo você não crendo nele. Jesus ficou do lado de Maria Madalena, mesmo ela achando que ele era o jardineiro. Ele continuou ali porque ele amava Maria Madalena. Se eu fosse Jesus, minha paciência é muito menor. Eu sou jardineiro? Beleza, vou lá cortar as florzinhas lá. Tchau. Né? Eu não teria essa paciência. Jesus ficou do lado dela. Se eu fosse Jesus, Tomé, meu filho, segue seu rumo, não quer crer, não creia. Jesus chamou Tomé pelo nome. Olha aqui, Tomé, pode pegar, sou eu. E Jesus não fez isso para dar nos dedos. Olha aí, cara, duvidou, tá vendo? Agora toma. Não, Jesus fez isso porque amava Tomé. Foi assim, Tomé, sou eu, creia em mim, estou do seu lado agora, ressuscitei. Tanto que Tomé é o primeiro discípulo a chamar Jesus de Deus. Meu Senhor e meu Deus.
Com cada um dos discípulos, Jesus agiu diferente para produzir fé no coração. Jesus não marcou uma assembleia para ele se apresentar. Ressuscitei. Vamos votar? Quem crê e quem não crê? Não, Jesus falou com Maria Madalena, falou com Tomé, falou com alguns discípulos, se apresentou a 2 discípulos seguidores no caminho para Emaús, partiu o pão com eles. Jesus foi falando com cada um. Chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Sim, mestre, eu te amo. Jesus agiu com cada discípulo diferente, individualmente, porque ele ama cada um na sua individualidade, não numa coisa coletiva. É assim o amor de Jesus por você, meus irmãos. Assim que ele nos ama. E hoje, se você tem ainda, e vai ter, muito mais razão para não crer, muito mais razão para não ir à Santa Ceia, você só precisa de uma razão para crer. Na verdade, nem é uma razão racional, é uma realidade. A cruz de Cristo. Foi lá que Deus produziu a fé verdadeira no seu coração. A sua fé existe antes de você nascer. Ela já estava lá na cruz, só esperando você nascer e ser batizado, você nascer e ser convertido. Então, por essa única razão, que é o amor de Deus, né, você vai continuar crendo, sem fazer força. Sua força vai ser: Deus, mas tem alguns problemas com o Senhor. Mas ainda assim você vai continuar crendo nele, porque é Ele que mantém essa fé em você. É Ele que produziu e é Ele que conserva. E hoje Ele convida você: venha fortalecer a sua fé aqui na Santa Ceia. Você não consegue sozinho. Por isso a Santa Ceia, para fortalecer essa fé. A Santa Ceia é o afago de Deus, fortalecendo o milagre da fé. E hoje você está convidado. Venha viver o milagre da fé. Quero terminar esse sermão lembrando que Lutero escreve sobre o milagre da fé. Lutero diz assim: antes de conhecer o Evangelho, a expressão justiça de Deus me causava ódio. Eu odiava Deus. Lutero monge, eu odiava Deus. Mas quando eu entendi que a justiça de Deus se revela na cruz e no seu amor por mim, naquele momento eu me senti como adentrando os portões do paraíso. Se você ainda tem medo de Deus, se você ainda tem ódio de Deus, raiva de Deus, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou por achar que Ele não te ama, hoje, Jesus está falando, Deus ama você. Pode entrar nos portões do paraíso. Viva na casa do Pai. Meus queridos irmãos, que a casa do nosso Pai e a sua palavra sejam razão suficiente para o nosso espírito sempre crer, para o nosso corpo sempre confessar que Ele está do nosso lado, nos chamando pelo nome. Amém.